Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós falaremos sobre tabela periódica. E eu já começo falando para vocês que essa aula vai ser uma aula para vocês tirarem medos, traumas sobre tabela periódica, porque gente, quando nós olhamos, nos deparamos com uma quantidade tão grande de informações, que é o que tem na tabela periódica, que reúne todos os elementos químicos que nós conhecemos aqui do planeta Terra, a gente pode já ter um certo receio, um certo medo. E a primeira coisa que pode vir à cabeça é, nossa, professor, eu vou ter que decorar esse monte de informação. Então eu já tiro o seu medo, o seu trauma de cara, de início. Moçada, a tabela periódica não foi feita para ser decorada, ela foi feita para ser consultada. E eu vou mostrar para você nessa aula que se você consultar e souber fazer a leitura da forma correta dela, ela te poupa muito trabalho, ela te dá um monte de informações, muitas informações mesmo, de forma muito mastigada. Então a primeira coisa, tabela periódica não é para ser decorada, é para ser consultada. Vamos lá. Então, moçada, a primeira coisa que vocês precisam saber da tabela periódica é que é chamada de veio periódica e na verdade é uma coisa bem simples, bem tranquila. Todos aqueles elementos químicos que vocês veem na tabela periódica estão organizados, o critério principal é organizar eles em ordem crescente de números atômicos, ou seja, de número de prótons. Então começa no elemento de número atômico 1, que tem um próton, depois vem o número atômico 2 e assim por diante. Vou mostrar isso para vocês. Então, observação, a periodicidade dos elementos químicos é observada quando eles são organizados em ordem crescente de seus números atômicos, ou seja, várias propriedades desses elementos se repetem quando a gente organiza eles dessa maneira. Olha na tabela periódica para ficar mais fácil. Olha só, moçada, eu circulei para vocês o primeiro elemento químico, o hidrogênio. Onde está o número de prótons dele, o número atômico? Está aí, grifei de azul para vocês. Então esse elemento é o primeiro porque tem um próton. O próximo elemento, agora eu grifei em vermelho, é o hélio. Por que ele é o segundo? Porque ele tem 2 prótons. Então nós vamos organizar os elementos em ordem crescente de números atômicos, de prótons. Então observa aí que eu estou grifando para vocês o número atômico dos elementos, para mostrar para vocês que eles estão aumentando de uma em uma unidade, tá ok? E assim é o critério básico que os elementos foram organizados. Beleza, moçada, essa é a primeira coisa. E quais informações básicas encontramos na tabela periódica? Aqui, moçada, depende um pouquinho da tabela que você vai pegar. Existem muitas tabelas disponíveis na internet, cursinhos, colégios, escolas, fornecem seus próprios encartes, né, de tabela periódica. E alguns trazem mais informações e outros menos informações. Essa tabela eu separei para vocês, primeiro, que é uma tabela oficial, a nível mundial, dentro da ciência, da química. E ela é uma tabela sucinta, mas também é uma tabela não está incompleta. Bom, as informações que você vai encontrar, se encontra sempre na legenda. Então a primeira coisa é localizar a legenda. Professor, cadê a legenda? Está aqui. No caso dessa tabela, a legenda está aqui. Às vezes ela pode estar na parte de cima, na parte de baixo, não tem uma regra. Eu vou ampliar para você ter essa legenda. Pronto, ampliei. Então, nessa tabela, quais informações a gente encontra de cada elemento químico, né, em cada quadradinho? O número atômico, olha só, nesse caso é o 3. O símbolo do elemento químico, Li. O nome do elemento, lítio. E o peso atômico, ou a massa atômica, que no caso 6,94. Essas informações, moçada, são as informações mais importantes, são as que tem em toda a tabela periódica. O número atômico, símbolo, nome e peso atômico. Então, se você pegar qualquer elemento químico da tabela, você vai encontrar essas informações. Por exemplo, grifei o hidrogênio, vou ampliar ele, ampliei. Olha só, lá em cima está o número atômico, que é 1, o símbolo do elemento, H, o nome, hidrogênio, e a massa atômica dele, que é 1,008. Tranquilo, moçada? Beleza, é só você olhar, bater o olho e você tem essas informações de cara. Não é para decorar nada, tá, moçada? É para consultar. Série dos lantanídeos e série dos actinídeos, também chamados de lantanoides e actinoides. Vocês devem ter observado que na parte de baixo da tabela periódica tem 2 linhas. Parece que elas estão soltas lá embaixo. Essas linhas são a chamada série dos lantanídeos e dos actinídeos. Olha lá embaixo. Então, moçada, antes de eu falar dele,
Olha onde eu grifei de vermelho, um quadradinho lá no meio da tabela periódica que não tem um elemento específico. Está escrito uma numeração, assim, ó, 57 a 71. Sabe por quê, galera? Porque, na verdade, aonde está essa sequência desses números atômicos, 57 a 71, deveria estar todos esses elementos químicos, compreendido entre esses números atômicos. Porém, por um motivo que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, e também por questões estéticas, esse grupo de elementos foi tirado daí e foi colocado lá embaixo. Então, olha ele ali embaixo, ó, grifei para vocês, tá aí. E essa sequência de elementos começa com o elemento químico lantânio, onde eu circulei e fiz a bolinha vermelha agora. Então, como essa sequência começa com o elemento químico lantânio, a gente chama essa série de série dos lantanídeos. E a mesma coisa acontece, coisa semelhante, com um quadrado lá dentro, no meio da tabela periódica, imediatamente abaixo daquele vermelhinho que eu grifei, que agora eu grifei de azul para vocês. Olha só, está escrito uma sequência de números atômicos nesse quadrado que eu grifei. 89 a 103. Não há um elemento químico específico. Há uma sequência de elementos. E essa sequência foi retirada de dentro da tabela e foi colocada ali embaixo. E essa sequência começa com o elemento, eu vou grifar, actínio. Por isso ele é chamado série dos actinídeos. Professor, por que eles foram tirados justo esses elementos e não outros? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Também eles podem ser chamados de lantanoides e actinoides. Famílias ou grupos e períodos. Galera, e uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber da tabela periódica é o que são as famílias e os períodos. E é muito simples. Famílias, ou o que está escrito aqui, são as colunas da tabela periódica. E as famílias A representam o número de elétrons na camada de valência. E os períodos são as linhas da tabela periódica. E eles representam o número de camadas que o átomo tem. Então, famílias são as colunas, e as famílias A representam o número de elétrons na última camada. E os períodos são as linhas e representam o número de camadas que o átomo tem. Beleza? Continuando. Então vamos falar das famílias ou grupos especificamente. Olha só, moçada, as famílias na tabela periódica são divididas em famílias A e B. Esse é o tipo de divisão que eu mais gosto e com certeza, na minha opinião, é o mais didático. Então está aparecendo aí toda a numeração. Observa que as duas primeiras colunas são família 1A e 2A. Depois aquele meio da tabela periódica, está numa cor rosa, magenta, para um pouquinho a contagem das famílias A e tem uma contagem de famílias B. Parece que está um pouquinho bagunçada, mas é assim mesmo. Depois que termina a contagem das famílias B, nesse miolo, nesse meio da tabela periódica, lá do outro lado, iniciando na coluna do elemento boro, continua a contagem das famílias A. Então continua 3A, 4A, 5A até 8A. Essa é a melhor maneira, na minha opinião, de se contar as famílias, dividindo elas em famílias A e B. Existe uma outra maneira que eu acho não tão boa, porque algumas coisas a gente não enxerga tão facilmente, mas existe de fazer uma contagem com uma numeração contínua de 1 a 18. Então, ó, vou mostrar, está aparecendo aí em cima para vocês da numeração A e B. Então, observa que tem uma contagem contínua do número 1 ao 18. As duas formas são corretas. Bom, então, aqui eu grifei para vocês as famílias A e a família B é esse meio da tabela periódica. Muito bem. Então, moçada, por exemplo, essa família que eu grifei é a família 1A, ou eu posso chamar também de família 1 ou grupo 1, ou grupo 1A. E assim por diante, tá? Olha a família, por exemplo, 7B, ou grupo 7. Eu prefiro 7... eu prefiro que fale família A e B, tá, galera? Então, a família 5A e assim por diante. Bom, as famílias A, elas têm uma característica muito importante. Elas correspondem ao número de elétrons na camada de valência de todos os seus elementos. E na família B, professor, isso não acontece. Deixa eu mostrar o exemplo para você. Olha só, por exemplo, eu grifei a família 1A, certo? Todos os elementos que estão nessa família têm um elétron na última camada, que eu também posso chamar de camada de valência. Isso vai ser muito importante em ligação química. Olha só a família 2A. Todos esses elementos têm 2 elétrons na camada de valência. E assim por diante.
Família 5A, todos têm 5 elétrons. Família 8A, todos os elementos têm 8 elétrons, com exceção do hélio, porque o hélio só tem uma camada, e na primeira camada, como é muito pequenininha, só cabe 2 elétrons. É a única exceção, tá, galera? Todas as demais, famílias A, não há exceção. E família B, professor? Na família B, esta regra não se aplica. Importantíssimo, tá, moçada? Isso só vale para as famílias A. E os períodos? Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. E ela corresponde ao número de camadas que cada elemento químico tem. E aqui é legal, galera, que não tem exceção nenhuma. Então, por exemplo, olha só. O primeiro período, eu grifei. Todos esses elementos que estão no primeiro período têm uma camada. Todos. Olha só o quarto período que eu grifei. Todos esses elementos, sem exceção do quarto período, têm 4 camadas eletrônicas, ok? Olha o sexto período. E o sexto período, moçada, aí eu grifei a série dos lantanídeos, porque lembra que tem essa sequência, essa série de elementos que foi colocado lá embaixo, que são a série dos lantanídeos, que eu falei que vou explicar daqui a pouquinho para vocês o porquê. Então, os lantanídeos também fazem parte do sexto período, só que como ia ficar muito apertado lá, eles foram colocados lá embaixo. Então, todos esses elementos, inclusive os lantanídeos, têm 6 camadas. Tá aqui, ó. Assim como o sétimo período também, junto com a série dos actinídeos ou actinoides. Todos eles têm 7 camadas. As famílias A, moçada, recebem nomes, e é importante saber esses nomes, porque muitos exercícios se referem às famílias A não por 1A, 2A, 7A, mas sim por seu nome. Então, família 1A é chamada de metais alcalinos. Álcali significa básico. Família 2A são chamados de metais alcalinos terrosos. Então, terrosos vêm de terra, elementos formadores de bases que vêm da terra. Família 3A, 4A e 5A, moçada, os nomes delas começam com o primeiro elemento químico de cada família. Então, por exemplo, olha a família 3A. O primeiro elemento é o boro, então é chamada família do boro. Olha a 4A. O primeiro elemento é o carbono, então é chamada família do carbono. E a 5A, o primeiro elemento é o nitrogênio, então é chamada família do nitrogênio. Para vocês gravarem, dá para formar uma palavrinha bem fácil aqui, bacon. Então, olha só, família 3A, 4A e 5A, você lembra do bacon, BCN, ok? Família 6A são as famílias dos calcogênios, que significa que vem do cobre ou de minério. E família 7A é chamada família dos halogênios, formadores de sal. E a família 8A, para terminar, é a família dos gases nobres. Gases nobres porque são inertes, não reagem com facilidade, possuem baixa reatividade. Então esses são os nomes das famílias. Moçada, vamos fazer um bate-bola rápido? Tenta falar aqui comigo. Então vamos lá, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. 3A, 4A e 5A é a regrinha do bacon. É o nome do primeiro elemento químico de cada família. Então, bacon, primeiro B é o boro, 4A, C, carbono, e 5A, N, bacon, né? Nitrogênio, ó, regrinha do bacon. Família 6A, calcogênios, 7A, halogênios, e 8A, gases nobres. Muito bom. Aí, galera, vamos dar nome aos bois. Elementos representativos e de transição. O que são isso? Fica tranquilo, olha só. Elementos representativos são todos elementos que pertencem às famílias A. Todos. Elementos de transição externa são todos da família B. E elementos de transição interna são os lantanídeos e actinídeos. Então, representativos, famílias A. Elementos de transição externa, família B. E elementos de transição interna, lantanídeos e actinídeos. Então, olha só, para a gente gravar, famílias A, elementos representativos, todos. Famílias B, elementos de transição externa. E lantanídeos e actinídeos, elementos de transição interna. Metais, ametais, semimetais. Moçada, então, metais, ametais, semimetais.
Então, os metais são bons condutores de eletricidade, os ametais são isolantes, geralmente são gases, os metais geralmente são sólidos e os semimetais ficam no meio do caminho. Eles têm condutividade elétrica intermediária, não tão boa que nem os metais, mas não são isolantes que nem os ametais. Então, moçada, olha só. Primeiro, vamos ver quem são os semimetais. É uma escadinha que está até grifada em outra cor aí, ó. Mostrei aqui para vocês. Esses elementos são os semimetais. À esquerda dos semimetais, nós temos os metais. Olha eles aqui. Com exceção somente do hidrogênio, moçada. Pensa, gás hidrogênio é um gás, não pode ser metal, tá ok? Então, a única exceção dos metais que está no meio desse bloquinho, mas não é um metal, é o gás hidrogênio. Fora ele, todos os demais são metais, tá aí. E aí você encontra metais que estão no seu cotidiano. Olha aí, o ferro, o níquel, o cobre, o zinco, o titânio, a prata, o ouro e assim por diante. Mas encontra também metais que não estão no seu cotidiano, porém são metais também, como o sódio, o potássio, o cálcio. Eles não estão no nosso dia a dia, moçada, porque eles são altamente reativos. Então eles preferem ficar na forma de íons, formando principalmente estruturas de sais. Por exemplo, você conhece o cloreto de sódio, mas você não manuseia uma placa de sódio metálica, porque ela não é estável, ela reage muito facilmente, e eu vou explicar o porquê na aula de ligações químicas. Então, moçada, esses são os metais. E à direita dos semimetais, nós temos os ametais. E na última coluna, na última família, nós temos os gases nobres, que não deixam de ser ametais também, tá ok? Então tá aí, semimetais, metais, ametais e os gases nobres, que também são não metais. Subnível mais energético. Agora eu vou explicar por que os lantanídeos e actinídeos estão para fora da tabela periódica lá embaixo. Moçada, com a tabela periódica, a gente consegue saber qual é o subnível mais energético de um elemento. Se é o S, P, D ou F. Lembra da distribuição eletrônica? Só que a gente tem essa informação sem precisar fazer a distribuição eletrônica. Fica bem mais tranquilo. Então, olha só. Como que eu sei, professor? Então, olha só. Família 1A e 2A, as duas primeiras, o subnível mais energético é subnível S. Beleza? Subnível S. As demais famílias A, todas as demais, o subnível mais energético é subnível P. As famílias B, com exceção do lantanídeos e actinídeos, as famílias B, subnível mais energético é o D. E os lantanídeos e actinídeos, subnível mais energético é o F. Por isso, moçada, que justamente esses elementos foram colocados embaixo da tabela periódica. Porque o subnível mais energético de todos, tanto os lantanídeos quanto os célidos actinídeos, é o F. Então, moçada, olha só. Família 1A e 2A, subnível mais energético, S. Famílias A, da 3A até 8A, as demais, subnível mais energético, P. Famílias B, subnível mais energético, o D. E lantanídeos e actinídeos, subnível mais energético, o F, de todos os elementos. É isso aí, moçada. Aí você vai me perguntar, professor, o que mais? Acabou. Mais nada, acabou. Gente, então, isso é tabela periódica. Essa é a forma de ler e interpretar a tabela periódica. Só para retomar. Primeiro, os elementos estão organizados em ordem crescente de número de prótons, número atômico, ok? Bom, o que eu tenho de importante na família periódica? Famílias e períodos. Famílias são as colunas, e elas são divididas em famílias A e B. Quem que é mais importante? Se é que eu posso dizer assim, famílias A, porque as famílias A te indicam o número de elétrons na camada de valência, na última camada. Fechou? Família B, essa regra não se aplica. Períodos são as linhas, que indicam o número de camadas que cada átomo tem dentro daquela linha ou daquele período, ok? Além disso, você tem que saber o nome das famílias A, só das A, tá? Famílias B não tem nomes. E você tem que saber o subnível mais energético, de acordo com a localização. Então, família 1A e 2A, subnível mais energético S. Demais famílias A, da 3A a 8A, subnível mais energético P. Famílias B, subnível mais energético D. E lantanídeos e actinídeos, subnível mais energético F. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham entendido e que essa aula possa ter ajudado vocês, tá bom? Obrigado, tentem fazer os exercícios
E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!